Beber um bom vinho pode não ser só um ato prazeroso, como também saudável. Ao longo da história da humanidade, o vinho tem acompanhado a evolução de inúmeras civilizações, com os primeiros registros datados de 3.000 anos antes de Cristo. Hoje, o vinho movimenta um forte mercado internacional e o Brasil já se destaca como um país produtor e consumidor em franco crescimento. O Viva Voz está no ar pela rádio e pela TV Univale, e comigo neste programa o também acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Boa tarde, Ellison. Boa tarde para você que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. Esse é o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Para entrar em contato com a gente é muito fácil. Temos o Twitter, @VivaVozUnivale, Facebook, Viva Voz Univale. Também nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Então, para falar um pouco sobre a cultura do vinho, nós recebemos hoje no Viva Voz o senhor Honório Prando, dono da vinícola Vila Prando aqui de Itajaí. Seja bem-vindo, Honório. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bem, vamos começar então a nossa entrevista. Vou começar com algo bem clássico. Seu Honório, qual é o segredo para um bom vinho? O segredo para se elaborar um bom vinho, em primeiro lugar, é saber escolher a matéria-prima. Você escolher a matéria-prima e depois ter o conhecimento para elaborar essa matéria-prima, para tornar essa matéria-prima em vinho. Então, temos tecnologia, sim, mas também a necessidade da escolha da matéria-prima. Com uma matéria-prima boa, você faz um bom vinho. Mas se a matéria-prima é boa, você pode fazer um vinho bom ou ruim. Se a matéria-prima for ruim, você não fará vinho bom de maneira nenhuma. Então, e o que faz algumas cidades, como por exemplo Porto, em Portugal, ou até mesmo Nova Trento, aqui em Santa Catarina, terem essa identificação tão forte com o vinho produzido nas cidades? É lógico, onde há o ser humano, onde que tem o terroir, onde tem o ser humano, onde você trabalha com vinho, e há uma energia toda em cima disso aí. Lógico, Portugal, nós estamos apenas 500 anos, mas história de vinho nós temos nem 50 anos, né? Lógico, Nova Trento tem uns vinhos coloniais muito bons também, né? Mas eu não trabalho com os vinhos coloniais e nem com uvas europeias, mas não vem lá do Porto de Portugal. São uvas cultivadas na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha. Muito bem, o vinho ainda é um símbolo de status, um símbolo de riqueza? Ou já está mais popular, assim? Não, o vinho não é símbolo de riqueza nem de status. O vinho faz parte da alimentação humana e ele, inclusive, tem propriedades que são saudáveis e que ajudam até a dar a longevidade ao ser humano. Então, o vinho, eu nunca vi o vinho como status e nem como riqueza. Mesmo antes de Cristo, há muitos anos antes de Cristo, se tomava vinho. Jesus Cristo mesmo apreciava o seu vinho também. Então, a gente, para quem não conhece, né, quais são os tipos de vinho, como por exemplo vinho branco, vinho tinto, vinho seco, quais são as características desses tipos de bebidas? Os vinhos brancos, realmente, você pode ser feito de uvas brancas, mas eu também posso elaborar vinhos brancos com uvas tintas. Cada variedade de uva, você tem uma característica de vinho. Por exemplo, o Cabernet Sauvignon é um tipo de vinho, um tipo de uva e que dá uma característica de vinho. Mas mesmo você fazendo diferentes vezes, em diferentes maneiras, em diferentes anos, no mesmo ano, só com Cabernet Sauvignon você pode ter diferentes vinhos. Taná é um outro tipo de uva. Merlot é um outro tipo de uva. Chardonnay é uma uva branca. Riesling é outra uva branca para fazer vinhos brancos. Então vai depender da uva para você ter um vinho daquela uva, né? Eu trabalho só com as uvas viníferas, mas existem as uvas americanas que são produzidas aqui mesmo aqui no Brasil. Então as uvas são Vitis Labrusca. Isso você produz vinhos coloniais ou sucos de uva também, né? Então cada tipo de uva te dá um tipo de vinho diferente. Com relação ao preparo e toda a produção que envolve desde a colheita, né, até a fermentação, eu queria saber como que tem que estar preparado a terra, quais são os passos básicos, assim, qual o ambiente é adequado para o cultivo da uva. Por exemplo, aqui a região aqui do Vale do Itajaí teria condição? Justamente, Lucas, aqui em Itajaí nós não temos clima para uva, nem solo e nem clima. O solo para um vinhedo tem que ser profundo.
e tem que ser um solo fértil, mas profundo. E o clima também tem que ser bastante frio no inverno. Nós temos lugares maravilhosos em Santa Catarina, a Serra Catarinense é um lugar muito bom para se plantar uva, mas também temos que ter o cuidado que não é qualquer sítio que nós podemos plantar uva. Ela tem que estar virada ao norte para receber o sol de manhã à noite. Se é um lugar bastante de neblina, também não é propício para a uva. Então tem que estudar bem o clima, o solo, todo o ambiente e principalmente o terroir que nós falamos, o terroir, o ambiente, o meio ambiente onde vive, e também o homem, o ser humano tem que saber plantar. O plantio deve correr de maneira tal que o sol entre de manhã pelas parreiras até a noite, que não fique sombreado numa parte, né? Então até as linhas, a maneira que é conduzido o parreiral, o vinhedo tem que ter um conhecimento sobre isso aí. É uma ciência, não é plantar de qualquer maneira, não. É uma ciência cultivar uma parreira. Então, o senhor comentou que Itajaí não é propícia para cultivo de uvas, enfim, para a produção de vinho. Como é que foi esse processo, então, de o senhor abrir uma vinícola, mesmo assim, com todas essas condições adversas, digamos assim? É isso aí. Aqui não é propício e aqui eu não tenho parreirais, aqui não tem vinhedos. Eu adquiro uvas de vinícolas, já de renome, também com vinhos premiados, então da Serra Catarinense e também da Serra Gaúcha. Eu vou lá, escolho a uva, colho a uva e trago a uva para cá in natura e elaboro o vinho aqui. Não há necessidade de você plantar a vinhedo aqui. Também nós não plantamos trigo aqui em Itajaí. Contudo, nós comemos nosso pão todo dia. Nós não cultivamos, nós não pescamos bacalhau nem salmão aqui. E comemos bacalhau, e comemos salmão, e comemos outras frutas que não cultivamos aqui. E a parreira produz a uva. E a uva é uma fruta que pode ser transportada tranquilamente a muito longa distância. Muito bem. Agora, com relação àquilo que você sempre tem aquela ideia, né, que o vinho tem alimentos certos para se apreciar junto com o vinho. Isso é verdade? Quais alimentos podem ser apreciados, são recomendados assim? Não há uma recomendação, Lucas. Acontece o seguinte. Isso é lenda, então? Você tem que harmonizar a comida com a bebida. Por exemplo, o vinho não pode se sobressair do alimento. Para ele ser o principal e o alimento, o prato, ser inferiorizado pelo vinho. Então, os dois têm que estar em harmonia. Por exemplo, um vinho tinto, bem estruturado, combina muito bem com cordeiro, com uma picanha, com uma carne, com um filé mignon. Tem que ver isso aí. Um vinho mais leve combina muito bem com uma pizza. Um vinho rosé combina muito bem com uma cozinha japonesa. Um vinho rosé seco também combina muito bem com peixes. Então, tem que harmonizar. E essa harmonização é muito importante. O sommelier, quando vai num restaurante, ele já vem e dá a dica para que você harmonize o seu prato com o vinho. Isso é muito importante, sim. Então, o senhor citou o trabalho do sommelier. Qual que é a base desse trabalho desempenhado por ele? O sommelier é aquele que está lá na frente, não é aquele que elabora o vinho. O sommelier é aquele que degusta o vinho. Quem elabora o vinho são os enólogos, né? Aliás, eu digo o seguinte, quem faz o vinho, quem elabora o vinho, não é nem a uva, nem eu, né? Nem o cantineiro, nem o enólogo. Quem elabora o vinho são os micronutrientes, porque são os fungos, que seriam as leveduras. Esses micronutrientes que elaboram os vinhos. E a gente só tem que dar as condições ideais para que isso se multiplique e que elabore o vinho e que trabalhe para nós. Então é por esse motivo que tem aquela história de que quanto mais velho o vinho, melhor é o seu sabor? Eu vou dizer o seguinte, não é bem assim não. Quanto mais velho, melhor, até hoje eu só me conheço. Sou eu. Porque não conheço ninguém, não conheço nenhum vinho que quanto mais velho seja melhor. Porque ele também tem uma vida. O vinho tem um nascimento, tem um crescimento, tem uma parada e tem a morte dele também. Então ele tem uma... Todo ser humano, todo ser vivo, nasce, cresce, dá uma parada e vai descendo. Então o vinho também. Não é que quanto vinho mais velho, melhor. Isso não é verdadeiro, não. Então, às vezes, o preço quando é mais pelo contexto histórico, de onde ele foi fabricado, do que o seu tempo de cultivo?
Os preços... Tem aquelas coisas, né, do vinho, às vezes até mais por ser importado, ou nem isso, acaba sendo mais caro. Isso é mais por onde ele foi fabricado, pelo contexto histórico, do que pela data que ele foi criado? Acontece o seguinte, os vinhos às vezes são elaborados em grandes quantidades, o preço pode ficar menor. Uhum. Quando o vinho é elaborado em pequenas quantidades, o preço sobe. O preço do vinho hoje não é tão caro. O que é caro hoje é 68% é de impostos. Uhum. Os impostos brasileiros que são caros. Tá? E não há retorno desses impostos nem para a vinícola, nem para a sociedade. Então, o que está caro não é o vinho, são os impostos, são os tributos, a contribuição que está dando para o Estado. Então, vou até aproveitar para perguntar, para quem quiser apreciar um vinho bom com um preço razoável, vai gastar em média de quanto? Aí vai depender dos vinhos, né? Uhum. Porque tem muita história nesses vinhos. Eu sei que lá na França nós temos vinho lá de 30 mil reais a garrafa, né? E você tem uma história toda, a Romanée de Conti tem uma história toda, tem 300 anos de estudo, né? Você, às vezes, não compra só vinho, mas compra uma história, compra um histórico de tudo isso aí. E também da magia desse vinho todo que envolve, né? Então, é o seguinte... O preço do vinho hoje, bons, no Brasil, está entre 30 a 100 reais. Então, quais características devem ser levadas em conta na hora dessa pessoa que quer um vinho bom com preço razoável? O que ela deve levar em conta na hora de comprar? Quem vai escolher um vinho no supermercado, ele vai ter que levar em conta primeiro o que ele vai servir no jantar. Tá? No jantar, no almoço ou de dia a dia. Se ele quer um vinho para ser tomado dia a dia, porque o vinho não é uma bebida da gente só para assim, embriagar. Jamais. Eu condeno a embriaguez, né? Uhum. Mas não condeno o vinho. Tá? Então é o seguinte, ele deve levar a conta para que ele quer usar. É um coquetel? Tem um tipo de vinho. Pode ser um espumante também, que é um vinho também. Se é um jantar requintado, tem que pegar um vinho mais encorpado, um vinho... No contrarótulo, sempre traz as características do que combina. Pelo menos a vinícola Vila Prando sempre escreve nos contrarótulos com que esse vinho harmoniza. Então tem que ser levado em conta não só a bebida, mas também a parte da gastronomia. Uhum. Eu queria aproveitar para voltar ali naquela ideia do sommelier, né, que tem aqui todo aquele preparo de provar o vinho, aí tem que cheirar, tem toda, eu não sei agora todos os passos, mas esses passos assim, para um leigo que quer ter essa noção, quais são os passos básicos para se experimentar um vinho e saber, provando, esse vinho é bom? A gente sempre procura, quando a gente tem pessoal que vai lá adquirir nossos vinhos, porque só encontrar nossos vinhos na nossa vinícola. Uhum. Então, quando chega lá o nosso cliente e procura o nosso vinho, a gente abre uma garrafa, explica para o nosso cliente para que ele combine, com que alimento ele combinaria. E a gente tem os passos, sim. Você tem que abrir a garrafa, deixar o vinho arejar um pouco, porque não deve ser colocado na taça e tomado imediatamente. Aquela giratória que você faz na taça, girar um pouco o vinho na taça, é para arejar um pouco o vinho. Daí ele começa a largar os aromas, começa a exalar os aromas. Às vezes ele demora tem vinhos que demoram até meia hora para começar a abrir, quer dizer, abrir os aromas, né? Sim. Então, no vinho não se deve abrir a garrafa e tomar imediatamente. E vinho tinto nunca deve estar gelado também. Então, o sommelier é aquele que explica, porque ele tem um conhecimento do que o vinho, com que ele harmoniza. Né? Mas a elaboração do vinho é diferente. E também eu aconselho as pessoas que querem entrar nesse mundo do vinho, que leiam bastante, que façam curso de degustação de vinhos. Nós também vamos começar a dar cursos aqui na vinícola, aqui em Itajaí, para degustação. Então a gente vai para o intervalinho rapidinho, já voltamos aqui com o Honório Prando, dono da vinícola Vila Prando aqui de Itajaí. Na volta do intervalo a gente já aborda um pouco essa questão da degustação de vinho. Então, até daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta. Esse é ao Viva Voz, suas ideias em alto e bom som aqui pela rádio e pela TV Univale. Hoje estamos falando de vinho com o Honório Prando aqui da vinícola Vila Prando.
Bem, agora vamos falar isso mesmo, como eu falei, da vinícola, vamos falar da vinícola. Honório, como que você trouxe a vinícola aqui para Itajaí? Como você já é de família? Como foi a criação da vinícola? Muito bem. Eu, desde pequeno, sempre auxiliei meu pai para elaborar vinho no centro-oeste catarinense, no Vale do Rio do Peixe. Meu pai elaborava vinhos para a família, o consumo próprio, e o que sobrava também agregava um pouco de valor à família. E eu sempre fui um apreciador de vinho, desde jovem, comecei a apreciar o vinho, e depois, quando saí de casa, eu estudei e sempre apreciava meu vinho. E todas as viagens que eu fiz para o mundo afora, sempre eu gostava de degustar uns bons vinhos. E quando eu vim para Itajaí, eu sempre tinha uma ideia de produzir o meu próprio vinho na minha própria casa. E daí, quando adquirimos um sítio, e daí nós começamos a elaborar o vinho no ano 2000. E a gente adquiria as uvas, comprava-se as uvas e se esmagava no início foi para mim, minha família, depois para o meu irmão, e depois entraram mais 5 pessoas amigas, e nós começamos a elaborar vinho entre nós, só para nós. Uhum. E eu me aposentei. Depois de aposentado, eu não tinha nada mais que fazer que continuar elaborando os vinhos. Mas sim, não podia ficar só para amigos, só para a gente consumir o próprio vinho. Então, a gente construiu uma vinícola e hoje nós estamos produzindo vinho para as famílias, para nós 5 amigos que somos e continuamos com o grupo Coesa, mas também o excesso nós estamos comercializando. Então, a gente pode dizer que o vinho da sua vinícola ele tem esses traços mais artesanais, mais caseiros, digamos assim? Eles não são tratamento caseiro, mas sim artesanal. Existe o vinho colonial, que eu não elaboro. Existe o vinho artesanal e o industrial. Uhum. Os vinhos artesanais são aqueles que você tem que ter muito conhecimento para fazer, tá? Saber escolher a matéria-prima, aí que está o conhecimento, e conhecimento de elaborar. Aí também entra a arte de elaborar o vinho, que é muito importante. Quando você tem conhecimento, tem feeling e tem a arte para elaborar o vinho. E muito amor naquilo que se faz. Entendo. Então, eu complemento. Então, foi esse amor, então, que levou aos prêmios que você conquistou, né? Eu estava dando uma olhada no próprio site. Vocês conseguiram prêmios aqui a nível nacional, acho que até a nível internacional, né? Conta um pouco pra gente sobre esses campeonatos de vinho e como você participou disso e essas premiações. A vinícola tem apenas 5 anos agora, estamos entrando no 5º ano. Uhum. Ela foi fundada no ano 2009. E primeiro vinho elaborado no ano 2009 na vinícola, realmente propriamente dito, porque antes nós elaborávamos dentro de casa. E a gente já sentiu que o vinho elaborado ali, com mais tecnologia, com resfriamento na hora da fermentação, que dava um vinho que iria ter sucesso, esses vinhos aí. Como falei antes, sempre sabendo escolher a matéria-prima, a uva. E daí eu mandei esse vinho para o concurso Mundial de Bruxelas, e o vinho Cabernet Sauvignon Graciato, e nós obtivemos uma medalha de ouro, foi classificado entre os melhores vinhos, tinha a medalha de ouro. E depois, no ano passado, ainda, nós fomos classificados pelo Guia Adega Vinho do Brasil como entre os melhores vinhos do Brasil, tanto o Marina quanto o Cabernet Sauvignon Graciato. E recentemente nós mandamos também o espumante, elaboramos espumantes também. Primeira vez em Itajaí, primeiro espumante de Itajaí. Mandei para um concurso internacional, concorremos com os países europeus, com a França, Itália, Alemanha e outros países, Portugal e outros países europeus, e obtivemos uma medalha de prata. Nossa. E com esse mesmo espumante, dentro do Brasil, obtivemos uma medalha de ouro. Então, nós podemos dizer que já fomos contemplados 4 vezes. 2 medalhas de ouro, 1 de prata, e está no Guia Adega Vinhos do Brasil como considerado entre os melhores vinhos do Brasil. Então, como é a recepção da população aqui de Itajaí mesmo? Eles visitam, eles têm conhecimento dessa vinícola aqui na cidade?
Eu acho que poucas pessoas têm o conhecimento da vinícola, ou acham que é uma vinícola também como qualquer uma vinícola colonial, uma vinícola de fundo de casa. Né? Talvez seja até por isso, né? Mas o pessoal de Itajaí visita, mas eu recebo visitas também de pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, muitos paulistas, muitos cariocas vêm nos visitar, que vêm aqui para o litoral e vêm e adquirem nossos vinhos. Então, meus vinhos já foram servidos para algumas celebridades em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o seu vinho que já está sendo conhecido mais fora do estado do que dentro de Itajaí, né? Vamos aproveitar, então, onde é que fica a vinícola Vila Prando, já para quem quiser conhecer? Vai que esteja aí no carro aí acompanhando a gente, já aproveita, já dá uma passadinha ali, mas se beber, não dirige, né? É bom avisar. É isso mesmo. Leva para casa. Se dirigir, não beba, se beber, não dirija. É isso aí. Passa lá, pega o vinho e leva para casa depois, né? Sempre também devemos usar o vinho nas refeições, de preferência, né? A vinícola Vila Prando fica localizada no bairro de Itaipava, tá? Num lugar assim, brilhante, maravilhoso, né? E fica ao lado esquerdo de quem se dirige de Itajaí para Brusque, na Antônio Raio, no quilômetro 2,5, logo depois da entrada da Petrobras, e a primeira entrada à esquerda. Aí tem umas placas nos postes de iluminação, que se chama Vila Prando Vinícola. E está aberta a visitação diariamente das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. E todos são muito bem-vindos. Eu tenho o maior prazer em recebê-los e de degustar o vinho com vocês. E também, se quiserem adquirir nossos vinhos, estamos sempre às ordens. Então, onde que a gente pode adquirir o vinho da sua vinícola? Apenas lá ou onde ele é comercializado? Realmente, a vinícola fica então na Alameda Mata Atlântica, bem no alto do morro, de uma colina. É um ponto turístico de Itajaí. Só o passeio pela Alameda vale a pena fazê-lo. E os vinhos são adquiridos somente na vinícola até o momento. Eu vou aproveitar agora também uma coisa que eu acho que acabei passando batido, não perguntei antes. A respeito do armazenamento do vinho, tem alguma regra, alguma coisa assim para conservar o vinho? Muito bem. O armazenamento do vinho é fundamental. O vinho não pode sofrer oscilações de temperatura altas e baixas. Eu tenho uma adega, por exemplo, que cabe lá umas 20 mil garrafas de vinho, tá? Todas elas estão deitadas numa temperatura em torno de 17, no mínimo, e no máximo 19 graus. Mas o vinho, não é quanto mais frio, em torno de 17, 8, 10 graus seria o ideal. Permanecer constantemente. Não pode oscilar. Por exemplo, hoje estão com uma temperatura de 10 graus e amanhã está com 30 graus. Isso não pode acontecer para o vinho. Aí causa um estresse muito grande e o vinho, ele envelhece muito rápido. Então, é possível a pessoa leiga que está em casa ouvindo a gente, ela perceber no sabor do vinho, se ele foi armazenado de alguma forma equivocada ou alguma coisa do tipo? Perfeitamente. E a pessoa leiga não, mas uma pessoa que tem conhecimento de vinho vai perceber imediatamente, sem dúvida nenhuma. O que se percebe, assim, evidente? Ele acidifica, ele se torna, a cor dele muda, você não sente mais aquele sabor. Vem outros aromas que são intrigantes, são aromas que te marcam, te intrigam, aromas assim que não são muito harmoniosos, né? Uhum. Então você já sente para pessoas que têm uma habilidade, com bom conhecimento sobre os aromas e também sobre a degustação, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse mundo do vinho, assim, com algum curso de degustação, alguma coisa do tipo, tu tens alguma indicação? Nós queríamos começar a dar curso, inclusive já a partir deste mês, o mês que vem. Mas cada visita que se faz lá, eu dou um mini curso para as pessoas que me visitam. Eu explico esses detalhes, como deve armazenar o vinho, como deve abrir uma garrafa de vinho, como deve saborear o vinho ou degustá-lo, né? Então nós não temos mais tempo, ficamos por aqui com o Viva Voz de hoje. Hoje nós conversamos com o Honório Prando, proprietário da vinícola Vila Prando, Itajaí. Até o próximo Viva Voz. Eu agradeço a vocês e agradeço aos ouvintes da Rádio Univale.
Muito obrigado, fica a dica aí para visitar então a vinícola a Vila Prando. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Até o próximo programa. Viva Voz, realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer, e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlinwein, Ellison Gumes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.